Bom dia, meus amigos. Mais um dia, mais uma sexta-feira diante de Deus e os irmãos de luz que nos acompanham. Meu Jesus, abençoa mais um dia em nossas vidas. Nos capacita e faz valer em cada um de nós a sua força perante a necessidade. Pedimos permissão, Senhor, para mais um Evangelho segundo o Espiritismo. Nos ilumine, derrama sobre cada um de nós a tua sabedoria. Meus amigos, neste momento único, vamos procurar uma posição agradável. Vamos relaxar, inspirar e respirar profundamente, esquecer o passado por alguns minutos, os problemas, as angústias. Vamos deixar tudo nas mãos de Deus e neste momento vamos nos dedicar a conversar com Ele, a interpretar os teus ensinamentos. E com certeza, no final do dia, tudo terá sido resolvido, porque Jesus está conosco sempre. Ele nunca nos abandona. Então, respire profundamente. Ouça esta linda melodia. Relaxe. Vai relaxando a cabeça. Relaxa os ombros, o maxilar. Relaxa os braços. Relaxa a coluna, as pernas, os pés. Respire mais uma vez. Visualize uma luz que nos envolve. Esta luz é Jesus. Neste momento, vamos ouvir o que Jesus tem a nos dizer. A mensagem de hoje do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes, é a de número 164, que diz o seguinte: use a força de vontade. A vontade é a força que mais opera mudanças, mais faz o bem-estar, a prosperidade e põe você nas alturas. Jamais se dobre ao desânimo e ao queixume, para não se entregar de bandeja ao sofrimento. Desfaça a correnteza dos problemas, usando para maior carência e necessidade a maior vontade e confiança em si. Quanto mais acreditar que pode bem fazer, mais surgem na sua mão a boa disposição e o progresso. Não use a força de vontade para o mal, para não ser vítima dele. A vontade é como a força da semente. A semente faz a planta, e a vontade, o homem. O Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo, é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item Causas anteriores das aflições, item 9. Não devemos pensar que todo sofrimento suportado nesta vida seja devido a erros cometidos no passado. Na maioria das vezes, são provas escolhidas pelo próprio Espírito, com a finalidade de concluir sua depuração e apressar seu progresso. Assim, a expiação é uma situação imposta ao Espírito, visando seu aperfeiçoamento, através de reencarnações sofridas, onde ele resgata os erros que cometeu em existências anteriores. Essas reencarnações
com sofrimento sempre servem de prova e muitas vezes provocam desespero e revolta, pois o espírito sofre queixando-se. Já a prova nem sempre é uma expiação. A maioria das vezes é uma missão marcada pelo sofrimento, que o espírito solicita antes de reencarnar, visando acelerar seu aperfeiçoamento. Nesse caso, o espírito sofre sem queixas, o que já é um sinal de progresso. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de uma relativa inferioridade do espírito, pois o que é perfeito não precisa mais ser provado. Um espírito que já possua um certo grau de elevação e quer avançar ainda mais, pode solicitar uma missão, uma tarefa a cumprir. E quanto mais difícil tiver sido o trabalho para realizá-la, maior será a sua recompensa. Assim, não são essas pessoas com tendências naturalmente boas. Assim, são essas pessoas com tendências naturalmente boas, de alma elevada, de sentimentos nobres, que parecem nada haver trazido de mal de suas existências anteriores e que sofrem com resignação cristã as maiores dores. Elas só pedem a Deus coragem para suportar as provas sem reclamar. Ao contrário, podemos considerar como expiação as aflições que provocam queixas e fazem o homem se revoltar contra Deus. O sofrimento sem lamentações é uma forma que o espírito encontra para saldar os erros cometidos no passado. É um sinal de que este sofrimento não lhe foi imposto, e sim solicitado por ele mesmo, e que sempre constitui uma evidência de firme decisão e um indício de progresso. Que assim seja. Meus amigos, como Kardec nos esclarece aqui sobre as causas anteriores das aflições, nem sempre o que estamos passando nesta vida, algum sofrimento, não é de causa de vidas passadas, de erros cometidos no passado. Como ele mesmo nos orienta aqui, muitas das vezes são provas que nós pedimos, ou seja, expiação, que são também impostas ao nosso espírito. Muitas pessoas acham que, principalmente nós espíritas, tem muitas pessoas que acham que tudo o que acontece é porque nós fizemos algo lá atrás. Mas nem sempre é assim. Pessoas podem reencarnar com uma grande missão. Ele pode vir para ajudar. E também, mesmo ele vindo com essa grande missão, esta pessoa pode passar por sofrimentos. Então, quando ele retorna com a missão cumprida, ele volta com mais créditos para a vida espiritual. Jesus disse que no mundo passai por aflições, mas que tenhamos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Mesmo que haja solidão, nós nunca estaremos sozinhos, pois Deus está sempre conosco. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a passar pelas nossas aflições, pelos nossos problemas, porque nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos aqui neste planeta e nós reencarnamos
Ou seja, toda vez que a gente reencarna, a gente volta para aprender, para se depurar. Então, toda vez que a gente retorna, cada vez mais a gente tem que subir mais um degrau da escada evolutiva. Porque se a gente faz um acordo, né, com a espiritualidade, chega aqui e não cumpre, quando a gente retornar novamente, a gente vai dobrar a nossa prova. Então vamos fazer do amanhã um dia melhor, porque o amanhã depende do hoje. Vamos nos melhorar. Vamos procurar os ensinamentos do Cristo. Vamos estudar. Nós espíritas, vamos estudar a doutrina. Vamos divulgar o Evangelho. Vamos viver o Evangelho. Como disse Dr. Bezerra ontem, eu assisti uma live de Divaldo, onde ele disse que Dr. Bezerra falou que nós precisamos viver o Evangelho e não discutir ele. Então vamos viver o Evangelho do Cristo. Vamos pedir a Deus que a gente consiga fazer isso. Amado Mestre Jesus, que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça sempre, nos dê força, coragem, aumente a nossa fé e nossa resignação. Sabemos que o Senhor está aqui conosco. Neste momento, te entregamos nossa família, nossos amigos, parentes, vizinhos, nossos problemas, nossas aflições. Te entregamos nosso trabalho, o pão de cada dia. Pai, nós te entregamos os nossos entes queridos e amigos que já partiram e já voltaram para a pátria espiritual. Que o Senhor possa conduzi-los cada vez mais. Que o Senhor nos perdoe os nossos inimigos e que nos ajude também e nos ensine a perdoar. Sejamos, meus amigos, mais humildes, mais benevolentes. Vamos pedir a Deus que nos ensine a ouvir mais e falar menos. Que Jesus esteja sempre conosco. A reflexão final de hoje diz o seguinte: o maior poder não é aquele que você tem diante dos outros. O maior poder é aquele que você tem por você mesmo. De que adianta milhares de conquistas nesse mundo, se não conseguimos ainda conquistar a nós mesmos? O poder pessoal não consiste em forçar o mundo externo a ser da forma como desejamos ou acreditamos, mas sim em resistir à maior tempestade, sofrer todos os choques da vida e, mesmo assim, se manter tranquilo e firme. O poder verdadeiro está com aquele que ajuda a unir e não a separar. O poder verdadeiro está com aquele que ajuda a construir e não destruir. A sabedoria é um poder mais vasto e profundo do que a força de imposição. Poderoso não é aquele que bate e liquida o outro, mas aquele que resiste ao pior golpe e ainda se mantém de pé, sem esmorecer, sem se afetar, sem se deixar abater pelas provações da vida. O poder do corpo é efêmero, é débil, é passageiro, é vazio. Mas o poder da alma é perene, é inquebrantável, é sábio e é pleno de infinitas possibilidades.
Não são os inimigos externos que devem ser derrotados, mas os inimigos internos, aqueles que vivem dentro da nossa mente. Não tem poder aquele que prende o outro. Tem o verdadeiro poder aquele que liberta o outro e a si mesmo. Podemos aprisionar alguém, mas nos tornamos igualmente aprisionados ao desejo de controlar o outro. Por outro lado, ninguém pode prender aquele que venceu seus demônios e se sente livre interiormente. Deixe o poder humano, transitório e limitado de lado. Volte-se para o poder real e eterno, aquele que reside na esfera mais profunda do seu ser. Desejamos a todos um dia com muita paz, uma boa sexta-feira para todos. Na próxima segunda-feira estaremos aqui, se for da vontade do Pai. Tenham todos um bom dia. Assim seja, assim é e assim será.